Se você quer saber como é feito o estudo analítico de lentes esféricas, ou seja, como se faz cálculos com lentes esféricas, essa aula foi feita especialmente para você. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Esta é a quinta aula sobre lentes esféricas aqui no canal. Você já viu aí a nomenclatura das lentes, o comportamento óptico delas. Você viu também, no caso, na segunda aula, os raios de luz notáveis. Aí na terceira aula, você viu como se constrói as imagens em lentes esféricas. A quarta aula foi uma aula de exercício. E hoje faremos aqui uma aula sobre o estudo analítico das lentes esféricas. Vocês vão ver que é bem parecido com o que a gente fez lá em espelhos esféricos. Olha só. Aqui no caso eu tenho uma lente esférica. No caso aqui eu vou fazer um exemplo com uma lente convergente, mas eu vou convencionar alguns valores para vocês também. Olha só, vou traçar aqui o eixo principal, aonde o eixo principal encontrou a lente é o centro óptico. Aqui a gente tem o foco, certo? Que está aí a distância focal da lente, esse F minúsculo. Aqui a gente tem o foco imagem. Lembra que a lente esférica, por ter duas faces úteis, a gente tem dois focos, um de cada lado. No caso aqui o F é o foco objeto e o F' é o foco imagem. Um serve de referência para o raio de luz que chega e o outro para o raio de luz que sai. Esse F ele vai ser positivo quando a lente for convergente, certo? No caso aqui do exemplo. E se fosse uma lente divergente? Aí o sinal ia ser negativo. Esse foco ia ter um valor negativo. Pessoal, lembrando que aqui eu coloquei como distância focal, mas a gente está vendo a abscissa, certo? Então a abscissa pode ser negativa ou positiva. Convergente quando é positivo, certo? O foco. E se for divergente a lente, aí o foco é negativo. Aqui a gente tem o ponto antiprincipal objeto, que está a duas distâncias focais aqui do centro óptico. Então, por exemplo, se do antiprincipal ao centro óptico for 10 centímetros, é 5 centímetros aqui a distância focal. Aqui está o antiprincipal imagem. Agora vou desenhar o objeto e vou desenhar uma imagem. Quando eu pegar aqui a distância do objeto até a lente, eu vou chamar de P, certo? E se eu pegar a distância da imagem até a lente, eu vou chamar de P'. No caso do objeto, quase sempre aí a gente vai trabalhar com um objeto real. Mas a imagem, vocês vão ver que tem hora que é virtual e hora que é real. Depende da situação. Se por acaso a imagem for real, esse valor de P' aqui vai ser positivo. Agora, se a imagem for virtual, o P', no caso, vai ser negativo. Outra coisa importante, não se esqueça que nas lentes esféricas, as imagens reais estão do lado oposto do objeto. Ao contrário lá dos espelhos esféricos que estavam do mesmo lado. É que lá a luz bate e volta, né? Tinha reflexão. Isso que a gente analisava. Agora que nas lentes, analisamos a refração. Então, uma imagem real sempre está do lado oposto do objeto. E uma imagem virtual sempre está do mesmo lado do objeto. Aqui o tamanho do objeto eu vou chamar de O. E o tamanho da imagem eu vou chamar de I. E vai ter convenção de sinal também para o I. Olha só. Se a imagem for direita, ou seja, em pezinho aqui igual ao objeto, aí você vai usar sinal positivo. Se a imagem for invertida de ponta cabeça, igual aqui no exemplo, aí você vai usar um I negativo. Certo? No caso do objeto, quase sempre aí vamos trabalhar com ele direito, né? Agora aqui, algumas equações importantes. A primeira delas é a equação dos pontos conjugados. Aí, no caso, a equação de Gauss, que a gente já viu lá em espelhos esféricos também.
onde temos aqui 1 sobre f, que é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. No caso, o f é a distância focal, o p é a distância do objeto à lente e o p' a distância da imagem à lente. A segunda equação aqui também já vimos lá nos espelhos esféricos, que é o aumento linear transversal, onde temos aqui que A é igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P, que é igual a F sobre F menos P. No caso, o A seria o aumento linear transversal, o I seria o tamanho da imagem, o O, o tamanho do objeto, o P', a distância da imagem à lente, o P, a distância do objeto à lente, o F é a distância focal e o P, que como a gente já falou, é a distância do objeto à lente. Por exemplo, se você calculou lá o aumento linear transversal e você obteve o valor 2, significa que a imagem ela é direita e tem o dobro do tamanho do objeto. Se você calculou e deu menos 2, significa que ela é invertida e tem o dobro do tamanho do objeto. Se você calculou e deu 1, significa que ela é direita e tem o mesmo tamanho do objeto. Ah, deu menos meio, significa que o tamanho da imagem é metade do tamanho do objeto e ele está invertido. Então, se der um valor negativo aqui do aumento linear, aí você já sabe que é uma imagem invertida. Se der um valor positivo, aí você já sabe que é uma imagem direita. E não se esqueça que toda imagem direita ela é virtual. E toda imagem invertida ela é real. Aqui a gente vai ter agora uma equação nova, que só vale para as lentes. Não tinha lá para espelhos esféricos. Que é sobre a vergência. A vergência mostra o quanto que um raio de luz vai ser desviado quando ele atravessa a lente. Então, ele vai depender do foco. Então, vai ser vergência igual a 1 sobre o foco. O V aqui é a vergência, o F é o foco. Pode perceber que a vergência aqui ó, é dado em di, que no caso é a dioptria, certo? Popular grau. Ou o metro elevado a menos 1, ou seja, por metro. Se por acaso você calculou a vergência e deu um valor positivo, significa que é uma lente convergente. Não se esqueça que o foco é positivo para lentes convergentes. Então, se você dividir 1 por um valor positivo aqui, vai te dar uma vergência positiva. E se for uma lente divergente, você vai ter uma vergência negativa. Se por acaso você foi no médico dos olhos e recebeu lá uma receita para hipermetropia, no caso, você precisa de lentes convergentes. Aí você vai ver lá, vai estar 1 di, vai estar 2 di. O que isso significa? Seria o 2 graus, 1 grau, que é o popular que falamos aí. Significa que você está precisando de uma lente convergente. Esse valor é positivo. Agora, se você tem miopia, com certeza na receita vai estar lá um valor negativo, certo? Dessa vergência. Por exemplo, vai estar menos 1 di, menos 2 di, ou seja, menos 1 grau, menos 2 graus. No caso, você está falando aí de uma lente divergente para miopia. Agora, vamos fazer um exemplo para fixar mais o que a gente já viu. Olha só. Um boneco é colocado em frente a uma lente delgada convergente, de distância focal igual a 2 metros. Aí aqui a gente tem a imagem do boneco em frente à lente. 3 metros da lente ele está. A posição da imagem sobre o eixo óptico e o fator de ampliação da imagem do boneco valem, respectivamente. Então, vamos anotar o que a gente tem. A gente tem o F, que é a distância focal. Como é uma lente convergente, esse F tem que ser positivo. Certo? Lembra que é o valor da abscissa aí. A gente tem o valor de P, que é a distância do objeto à lente, que no caso aqui é 3. A gente precisa descobrir P', que é a distância da imagem à lente, e precisa descobrir o A, que é o aumento linear transversal, que no caso é esse fator de ampliação que ele fala. Vamos lá. Eu sei que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', a equação de Gauss. Com essa equação, eu consigo descobrir aqui o P', já que eu tenho o F e o P. Vamos substituir. O F aqui, a distância focal, é 2 metros. No caso aqui,
O P vai ser 3 metros. E eu preciso descobrir o P'. Eu vou jogar esse 1/3 para o outro lado. Aí ele vai negativo. Então vai ficar meio menos 1/3 igual a 1 sobre P'. Vou tirar o mínimo múltiplo comum aqui entre 2 e 3, né? Que é o 6. Então eu faço assim, ó, 6 por 2 dá 3 vezes 1, 3. 6 por 3 dá 2 vezes menos 1 dá menos 2. Aí eu faço aqui em cima 3 menos 2, que vai dar 1. Então vai ficar 1/6 igual a 1 sobre P'. Pessoal, se 1 sobre P' é 1/6, o P' inverte tudo aí, vai ser 6. No caso aí, 6 metros, e um valor positivo. O que isso significa? Que a imagem é real. Certo? E imagem real para a lente esférica está do lado oposto do objeto. Certo? Então ele vai estar aqui do lado direito. Agora vamos calcular aí o aumento linear transversal. A gente tem essa formulinha aqui, mas a gente vai usar qual parte? A gente vai usar aqui que A é igual a menos P' sobre P, que é os valores que a gente tem. Certo? Então, A é igual a menos P' sobre P. Vamos substituir. O P' é 6, então vai ficar menos 6 sobre 3, que é o valor de P, que também temos. Fazendo essa divisão aqui, vai dar menos 2. O que significa esse valor menos 2? Significa que a imagem tem o dobro do tamanho do objeto, porém, ela é invertida, ela está de ponta cabeça. Já que o valor aqui deu negativo. Então, a resposta correta aí fica a letra E. No caso, aí 6 metros da lente, e vai estar aqui do lado direito, lado oposto do objeto, e o fator aí de ampliação é menos 2, já que é uma imagem invertida. Lembra que toda imagem real, ela é invertida. Certinho? Então, se o P é positivo, com certeza o I vai ser negativo. E aí o fator de ampliação dá negativo também. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!